Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu. Este é o quadro Conversas Africanas, onde eu trago um convidado especial, pessoas que eu admiro mesmo, e trago aqui para vocês conhecerem mais sobre o seu trabalho, sobre o seu engajamento, sobre o seu impacto na sociedade brasileira, na sociedade mundial. E hoje tenho um grande prazer de apresentar aqui um irmãozão mesmo, um meu irmão, que é o grande Okinga. Meu irmão, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal Conversas Africanas, esse quadro que dá voz aos africanos e aos descendentes. Então, meu muito obrigado mesmo. E você que está acompanhando aí, você chegou através do Okinga, ou você já assiste nosso canal, se inscreve aí no canal, que é muito importante, para a gente também sempre trazer mais pessoas e ajudar esses irmãos que fazem obras maravilhosas aqui no Brasil ou em outra parte do continente. Então, meu querido irmão, seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite. Ismael, eu te agradeço, e o canal África do Jeito que Nunca Viu é um dos melhores canais que nós temos no Brasil e no mundo, estou falando sério. Isso é de tirar o chapéu. E o seu convite, para mim, é uma ordem. Tô falando, e é muita honra para pouco ANC, para pouco Kinga. Né? Quando você me chama para poder estar contigo aqui nesse canal, né, sobre conversas africanas. Então, eu só tenho a agradecer. E eu gostaria aqui de deixar bem claro que a África do Jeito, como você nunca viu, é um dos melhores canais e eu espero mesmo. Eu estava vendo, eu acho que você está beirando os 400 mil no Instagram, mas eu gostaria muito que esse número do braço, eu quero que esse número seja perto de 1 milhão, porque você merece sim mais de 1 milhão de seguidores. E que bom que você está abrindo espaço para nós que somos da África, que estamos aqui no Brasil morando, e para outros que são descendentes de africanos. E eu espero realmente hoje a gente ter um bom bate-papo, sabe? Até porque eu fiquei muito feliz em saber. Primeiramente, eu quero que as pessoas saibam disso. Gente, não tem inscrito, não tem perguntas prévias. Aqui é uma conversa realmente entre mim e o Ismael, e vai ser uma boa conversa, como se a gente tivesse sentado num restaurante comendo, de repente até numa praça. Então, eu quero te agradecer por esse convite. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Então, você tinha que vir aqui, né? Você tinha que estar aqui para a gente conversar, para a gente trocar ideia. É importante o teu trabalho, a tua página também tem conteúdo também muito interessante. Eu trago conteúdo muito mais em português, mas você traz personalidades que falam francês, inglês, trazendo essa forma também de desmistificação também sobre a visão do continente africano. Né? Então, pessoas importantes também te seguem. Eu sei que Naomi Campbell te segue, né? Uma personalidade muito importante. E realmente você vem impactando a questão sobre o continente africano. Mas eu quero saber primeiro, quem é o Okinga? Quem é o Okinga? As pessoas vão ver aqui que não conhecem o Okinga, vão falar, quem é ele? Fala para nós, quem é o Okinga? Essa pergunta é bem-vinda, né? Quem é o Kinga? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para as pessoas que o Kinga ele nasceu no Gabão nos anos 70, 1974. O Gabão é um país colonizado pelos franceses. Eu nasci numa família de 4 irmãs. Eu sou Benjamin, ou seja, o caçula, e o único menino. Na verdade, tinha um menino antes de mim, mas ele veio a falecer jovem. Então, na minha família tem o meu pai e minha mãe que ainda estão vivos, graças a Deus, estão lá no Gabão. E eu tenho 4 irmãs que são as mais velhas, né? Eu tenho uma que se chama Gisele, depois nós temos Blandine, depois Cosette, Beatriz, desculpa, depois nós temos Cosette e tem eu, né, que sou caçula, Anissé, mas eu sou muito mais conhecido pelo meu sobrenome, o Kinga. E eu vou sair do Gabão em 1996, então eu estou aqui no Brasil há 28 anos. Eu costumo dizer para as pessoas que eu estou muito mais no Brasil do que no Gabão.
Já são 28 anos aqui no Exatamente. Brasil. No Gabão, eu fiquei Nossa. apenas 21 anos. Então, aqui é quase toda a minha vida, né? Por quê? Por que o Kinga veio para o Brasil? Na verdade, eu tive uma bolsa, né? Eu obtive uma bolsa de estudo. Eu estudei na extinta Universidade Gama Filho. Eu fiz odontologia. Eu sou formado em cirurgia, é, em odontologia, então sou cirurgião dentista. E isso eu cheguei em 96. Em 2000, eu vou me formar em odontologia. Depois eu vou me formar em farmácia, então também sou farmacêutico pela Universidade Gama Filho. E eu me formei em 2003. Depois vou fazer mestrado e doutorado na UERJ, né, na área médica, de ciências médicas. Nisso eu vou fazer um concurso público. Antes disso eu fui professor da Gama Filho também. Olha que coisa interessante, né? Eu fui cria da Gama Filho, né? Tanto Nossa. odontologia como farmácia. Depois fiz mestrado na UERJ através de um professor meu da farmacologia na Universidade Gama Filho. Ele me levou para a UERJ para fazer iniciação científica. Acabei fazendo mestrado, me formei mestre na área de farmacologia. E ele me levou também, me chamou para dar aula de farmacologia na Gama Filho. Fui aceito, fui professor da Gama Filho, dei aula para medicina, odontologia, farmácia, enfermagem, biologia, biofísica. Eu dei aula de farmacologia até de 2009 até 2014. E nisso também eu fiz concurso para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde você, por exemplo, quem quiser fazer registro de uma marca, tipo assim, eu dou um exemplo para as pessoas entenderem. Coca-Cola vai registrar o nome Coca-Cola no Brasil, tem que dar entrada no INPI. Ou ainda, um outro exemplo, digamos que uma indústria farmacêutica conseguiu um novo medicamento contra a Covid, para pedir a patente, para que somente ele possa explorar para que somente essa indústria possa explorar durante 20 anos para falar assim, esse novo medicamento que ele realmente desenvolveu, ele vai pedir então a patente no INPI. Eu sou examinador de patente no Sim. INPI. Eu vou contar aqui uma história Ah, legal. bem assim, rápida. Eu fiz o concurso do INPI em 2008. Eu fui chamado em 2011, mas eu não assumi. Por que eu não assumi? Porque eu ainda era estrangeiro, eu não era naturalizado. E um estrangeiro ele não pode ocupar um cargo público, a não ser, por exemplo, professor, sim, pode, ou ainda médico. Né? Mas eu, como estrangeiro, não posso ocupar um cargo público na área federal, por exemplo, uma autarquia que não seja de uma área de Uhum. estudo. Então, assim, eu não assumi em 2011. Aí teve um outro concurso no INPI, mais uma vez, em 2014, eu fiz o concurso, passei e fui, como examinador de patente também, eu fui chamado em 2017. Então, há aproximadamente 7 anos, eu sou servidor público federal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial na área de farmácia. Então, como farmacêutico, eu analiso, vamos falar assim, o pedido de patente das grandes indústrias Sim. farmacêuticas e eu posso deferir ou indeferir esse pedido. Então, esse é o Kinga. Quando chegar aqui, eu vou conseguir o meu doutorado em 2018 e eu tenho uma família linda. Sou casado a uma mulher que é mineira, a Martinha. Ela me deu um casal lindo, Sophie, que tem hoje, a Sophie, que é Sofia em português, mas é Sophie em Sim. francês. Ela Em tem 10 anos e francês. o Bento, isso, é Bento, tem 8 anos. Então, eu tenho essas duas, essas três pessoas magníficas na minha vida hoje aqui no Brasil. Então, e para terminar, quem é o Kinga? O Kinga também é uma pessoa que ultimamente entendeu que pela política você pode ajudar muito mais as pessoas. Eu procurei saber se tinha realmente algum africano que era parlamentar no Brasil. Africano que eu estou falando, africano naturalizado, porque eu vou me naturalizar em 2013, por isso eu vou ocupar o cargo em 2017, tá, gente? A primeira vez não ocupei o cargo, né? Como Sim. examinador de patente, mas no segundo concurso que eu passei, ocupei o cargo porque eu me naturalizei em 2013. Então, assim, eu procurei saber, eu não achei, eu falei, quer saber? Eu quero ser um deles aqui no Rio de Janeiro e tudo isso tem uma história linda, depois eu vou contar numa outra ocasião. E aí, então, eu vou me candidatar em 2022 como candidato a deputado federal aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Claro, não consegui passar, né? Não consegui, por isso eu não sou hoje deputado federal,
mas foi pelo PDT. Por que Uhum. pelo PDT para terminar? Porque as pessoas podem perguntar, ué, mas ele se filiou ao PDT. Gente, se você quer ser eleito, você tem que se filiar a algum partido. Isso, a Constituição Federal te obriga a fazer isso. Sem estar afiliado a partido nenhum, você não vai ser candidato a nada. Para eu exercer a minha cidadania, então, eu procurei qual é o partido ao qual eu vou me filiar. Eu encontrei o PDT. Mas por que o PDT? Pela história. Porque no PDT você tem vamos falar assim, os precursores, né, da pauta negra. Aí você tem Abdias Nascimento, Caó, Lélia Gonzalez, Edir Aleda. Então você tem quase que todos os negros que realmente agiram na política de uma maneira bem eficaz estavam no PDT, né, com o Brizola e Darcy Ribeiro. Isso chamou muito a minha atenção. Uhum. Eu falei, gente, se eu tiver que me filiar a algum partido, tem que ser esse partido onde já tem gente, né, vamos falar assim, semelhante a mim e que tinha o mesmo Sim. pensamento que eu e que combateram o racismo, trouxeram a lei contra o racismo, combateram o racismo nas instituições e também, claro, na política. Por isso eu me filiei ao PDT e, só para terminar, o Kinga também, esse homem que está aqui, que está como pré-candidato a vereador agora em 2024 aqui também no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ah, maravilha. O Kinga é um homem de muita sabedoria, né? Diria assim, de muita sabedoria. Então, mas agora eu quero chamar aqui ao Okinga africano, não o Okinga naturalizado brasileiro, mas o Okinga africano. Eu quero chamar aqui Okinga. Qual é a sua visão que você tem hoje como africano sobre o teu país, Gabão? Qual é a tua visão sobre Gabão? É bem interessante porque o Gabão ele passou por um período um pouco, vamos falar assim, estagnado, né? Vou explicar o que eu quero dizer. Quando sai do Gabão em 1996, o presidente do Gabão se chamava Omar Bongo. Ele era o segundo presidente do Gabão, porque Omar Bongo ele vai ocupar o cargo de presidente, se não me engano, em 1965, depois da morte do primeiro presidente, Leon Ba. Reparem bem, ele vai Uhum. ficar de 65 até, se não me engano, 2009, né? Se não me engano, é isso. Ele vai ficar assim, 2009. 40 isso, anos do poder. É muito tempo. Somente ele ficou. Primeiramente, havia um regime monopartidário, né? Depois entrou a democracia, vamos falar assim, um regime multipartidário, nos anos 90. Mas a gente sabe que era apenas uma roupagem, né? Porque ele continuou sendo eleito, mas a gente sabe aquelas eleições que você sabe que parece que há fraude, né? Mas ninguém consegue comprovar nada, até porque as instituições eram tomadas, né, pelo seu poder. Omar Bongo, vou falar assim, ele não foi um presidente contra o seu povo, na verdade, porque, se vocês repararem bem no Gabão, nunca houve guerra civil no Gabão, nunca houve. Mas ele conseguiu manter o povo sob o seu domínio. Ele podia fazer muito mais do que porque ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro no Gabão, que no boom petrolífero nos anos 80, o presidente da Costa do Marfim, o Houphouët Boigny, ele dizia o seguinte, que se ele tivesse o dinheiro que o Gabão tinha, ele ia tornar a Costa do Marfim, ia tornar a Costa do Marfim simplesmente o Eldorado da África. Só para vocês entenderem o quanto de dinheiro tinha o Gabão nos anos 80 no boom petrolífero, porque é um país que tem muito petróleo, na verdade. A gente também tem manganésio, tem urânio, mas tem muito petróleo. Mas, então, reparem bem, esse tempo todo era o presidente da República, Omar Bongo, o segundo presidente do Gabão. Ficou mais de 40 anos, quase 50 anos no poder. Quando ele vai morrer, quando ele morre, quem vai assumir é o filho dele. E o filho dele vai assumir até ultimamente em 2023. Sabe o que aconteceu? É que a população não estava mais aguentando. E aí houve um golpe de Estado em 2023. Só que, preste bem atenção, não foi um golpe de Estado como a gente vê por aí. Houve um golpe de Estado, o presidente foi deposto e houve sangue. Não houve nada de sangue. Simplesmente o presidente interino atual ele vai depor, porque ele era um militar, era o chefe da guarda republicana.
ele vai depor o presidente, que é o filho do Omar Bongo, que é Ali Bongo. Por quê? Porque Ali Bongo, ele, na verdade, tinha perdido. Todo mundo sabia que ele tinha perdido as eleições, mas ele cortou a internet, eletricidade. 3 dias depois, à noite, se não me engano, lá para 24 horas, ele vai declarar que, quer dizer, tipo assim, o TRE de lá, do Gabão, vai declarar que ele foi eleito. Não. E aí, horas depois, houve realmente a intervenção, a gente fala de intervenção militar, até porque até hoje não houve derramamento de sangue. O povo está feliz, ele está fazendo realmente assim, tentando fazer uma transição. Vamos ver se as coisas vão melhorar, mas pelo menos eles estão trabalhando as leis, o novo código eleitoral. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Isso é o Gabão, sabe? Em relação ao panorama de hoje. Mas por que eu estou falando isso sobre o Gabão? Por que o Gabão é isso? Por que o Gabão não se desenvolveu? Gente, se vocês começarem, as pessoas, né, quando começarem a ler sobre os acordos de Paris e países da África francófonos, né, vocês vão reparar que a França teve um domínio cruel neoliberalista aqui, nos países africanos, principalmente nos países que falam francês. Por exemplo, Gabão, Senegal, Mali, Níger e outros. Né? Então, Costa do Marfim, todos esses países tiveram... Todos esses países, sabe? Sim. Então, mas sim. O Gabão é isso. Esse é o Gabão. Né? Pode continuar, mano. Pode continuar. Pode falar. Pode continuar, pode terminar. Esse é o Gabão. O Gabão que eu deixei, o Gabão que existe hoje, mas quem sabe um dia a gente possa sair dessa, né? Mas uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, muitas vezes a força ela vem de fora. E muitos desses países começaram a mudar também, por quê? Porque nós tivemos pessoas do Gabão, do Senegal, do Mali, que saíram desses países para poder atuar fora deles, através de mensagem, de letramento, de canais, por exemplo, esse canal que nós temos, vários canais que nós temos. Então, vocês começam a ensinar as pessoas. E as pessoas começam a entender o seu lugar onde elas se encontram. E aí elas vão sair desse lugar para poder fazer um tipo de revolução, mas uma revolução bem informada, com conhecimento, não é uma revolução burra, onde é uma massa de manobra, mas uma revolução que as pessoas recebem o entendimento, verdadeiramente lições de vida, da história do país e da situação do país. E aquelas pessoas que são lideranças começam, então, a agir dentro do próprio país para que o país se torne um país melhor. Porque o neoliberalismo, o que ele fez na África, tipo assim, tão pior como, por exemplo, o que aconteceu com o próprio colonialismo. Né? Eu falei neoliberalismo, eu quero falar de neocolonialismo, gente. Desculpa aí. É sobre o neocolonialismo que eu estou falando. Então, o neocolonialismo, o que ele fez nesses países africanos, a mesma coisa, ou até pior do que o colonialismo fez nesses países. O neocolonialismo ele prende esses países numa prisão, sabe? Que eu posso até dizer mental, e esses países são explorados. Tão explorados que você chega num país e fala, mas por que tem pobreza? Por que não cresce? E aí vem aquelas teorias malucas, religiosas. Porque é amaldiçoado, não tem nada a ver, porque está sendo explorado. É porque está numa prisão mental. E é muito fácil a gente causar uma prisão mental num povo, e a gente viu isso desde a Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, os povos africanos sofrem do neocolonialismo, né? E esse neocolonialismo tem que ser derrubado, e é isso que está acontecendo, essa onda que está acontecendo, por exemplo, no Sahel, né? É essa onda que vai certamente atingir outros países da África, e o Gabão é um deles também. Sim. Inclusive, complementando aqui teu pensamento, como dizia Kwame Nkrumah, né? Kwame Nkrumah, ele falou o seguinte: o neocolonialismo é o último estágio da colonização, né? É o último estágio da colonização. É só como dizem, uma colonização moderna, em outras palavras, né? Uma colonização moderna, que eles te deixam comandar, mas eles estão por trás, né? Meio que mascarando o que você deve ou não fazer. Então, é isso aí. Kwame Nkrumah, ele foi muito sábio nas suas palavras, ele disse assim: o neocolonialismo é o último estágio da colonização. Só você saindo do neocolonialismo é que você está totalmente liberto.
hoje temos o governo de Oligui Nguema, que é o presidente da transição do Gabão, né? Mas disse que o Oligui Nguema ele é primo de Ali Bongo. Né? Como é que você vê isso? Será que você vê uma esperança, já que ele também automaticamente, entre aspas, ele fazia parte do regime? Você vê uma luz aí no fundo do túnel que realmente te dá esperança de que Gabão possa vir ser, por exemplo, um Senegal da vida, né? Apesar que nunca teve, por exemplo, nunca teve golpe de Estado também no Senegal, mas que vem elegendo jovens, né? Tá tendo jovens agora governando o país e tá trazendo sangue novo, né, na política do país. Você consegue enxergar isso no Gabão? Essa pergunta que você está me fazendo, quando houve o golpe de Estado, várias pessoas me fizeram essa pergunta. E eu vou responder da mesma maneira até que eu respondi nos comentários na época. Vamos lá. Repare bem, o Gabão era um país, na verdade, onde o povo era subjugado ao poder, né, do presidente, que para mim era quase que uma dinastia no poder. E ele tinha a força militar com ele, né? Então ele tinha como coagir o povo, né? Então ele tinha como usar a força, a violência contra o povo, até porque o Estado ele tem essa prerrogativa. E ele como presidente, estou falando aqui da Ali Bongo, que era o filho do Omar Bongo, ele fazia isso, ele podia fazer isso. Então as pessoas tinham medo de perder seus familiares. Muitos intelectuais, por exemplo, agiam por fora do Gabão, não tinham força de agir por dentro. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: quem poderia destituir Ali Bongo, além daqueles que tinham também a força militar? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Então, não teria como ser, por exemplo, o Kinga. O Kinga derrubou, destituiu o presidente Ali Bongo. Não tinha como, não tem armas para isso. Não tem nem arma política, nem arma militar, não tem nenhuma arma para isso. Então, a gente entende o seguinte, que mesmo ele sendo primo, porque ele, por ser primo, ele estava vivendo no regime do Ali Bongo. E ele tinha, como primo, ele tinha, vamos falar assim, os privilégios. Até porque ele era o chefe vamos falar assim, da Guarda Republicana. Mas é bom que a gente entenda que, na verdade, Ali Bongo ele tinha medo do Oligui Nguema. Porque quando ele vai assumir a presidência, ele vai mandar ele, se não me engano, no Marrocos, tipo assim, longe dele. Né? Foi nos últimos momentos assim que ele chamou ele para votar, para poder estar perto dele, para mandar na Guarda Republicana. E aí o Oligui Nguema, de uma maneira inteligente, começou a pedir para poder munir a Guarda Republicana com tanques, com munições, porque era importante para poder guardar a presidência da República e tudo. Ele aceitou. Mas quando vem as eleições em que o Ali Bongo vai roubar as eleições, o Oligui Nguema ele tinha a força militar para poder fazê-lo. Agora, tem um detalhe aqui que as pessoas não sabem. Porque ele era o chefe da Guarda Republicana. Então, não era ele, por exemplo, que era o general do Exército. Ele era da Guarda Republicana. Quando ele vai destituir o Ali Bongo, é através de um consenso do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, entendeu? E da Guarda Republicana falar, então, vai ser você. Você vai destituir, você vai ser o presidente da transição. Da transição. E assim ele vai destituir. Agora, repare uma coisa interessante. Eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Gente, não tem como você destituir uma pessoa poderosa se não uma pessoa que está ao lado dele. Não tem como ser, por exemplo, vou repetir, uma pessoa do povo. A não ser que o povo vai se rebelar. Sim. E aí vai ser o outro mesmo. Os militares vão matar, o povo vai continuar morrendo, até que os militares vão falar que essa vez não vai mais matar o nosso povo. Se não isso, tem que ser alguém ao lado dele. E alguém ao lado dele foi exatamente foi o Oligui Nguema. Agora, tem uma coisa interessante, duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva que esse homem tem feito é que ele ouviu todos os setores
todos os setores do Estado do Gabão, todos. Pessoas da agricultura, professores, pessoas da saúde, funcionários. Ele ouviu todo mundo e, a partir disso, ele vai então ter os representantes da sociedade organizada também, para poder dizer como é que a gente vai reconstruir o nosso país. Isso ele fez. E foi bacana. E aí, então, só para você entender, se há um novo código eleitoral, não vai vir da mão do militar, não. Vai vir da mão de um grupo de trabalho. Olha que coisa interessante. Agora, o lado negativo que eu percebi era o governo de transição. Realmente, sabe, nós não tivemos uma grande quantidade de figuras novas. Eu não sei se é a escassez de políticos no Gabão, não sei. Mas eu vi que tinha mais do mesmo. Então, no governo de transição dele, nós vimos as mesmas figuras, as figuras antigas, né, que estão ali ocupando cargos. Tinha algumas novas, mas não tão novas assim. Mas aí também eu respondo. Essas figuras antigas, pelo que eu tenho visto, estão trabalhando de tal maneira que estão, tipo assim, como já conhecem como é que são os meandros, já conhecem os meandros da política do Gabão, estão tentando não recomeçar os mesmos erros, mostrando que não, antigamente era feito assim, vamos tentar mudar desse jeito. Né? Só que, mesmo assim, ainda, eu repito, essa é a desvantagem, eu vou falar assim, o mal que eu estou vendo nesse novo governo de transição. Mas que, quiçá, seja um mal menor, né? Porque pelo que ele precisa trabalhar ainda, ou pelo que ele vem fazendo, a escutatória que ele tem feito no Gabão é positiva. Só para você ver, eu vou terminar aqui essa pergunta. O Linguingueman, você está me ouvindo bem, irmão? Só para ter a certeza disso. Tô. Ótimo. Tô te ouvindo. Com certeza, porque eu coloquei aqui o fone um pouquinho assim embaixo para poder, quando eu falar, você ouvir melhor. Aqui, ó. Quando ele assume, ele vai retirar da prisão todos os prisioneiros políticos do Ali Bongo. Isso é fantástico. Ele, quando ele assume, ele vai trazer de volta mais, se não me engano, eu acho que é mais de 20, eu acho que é mais entre 10 a 20 bilhões de dólares que ele vai trazer de volta para o país. E isso, realmente, eu achei de aplaudir, porque isso nunca aconteceu no Gabão. Né? Então, é de aplaudir. Sim. É só isso que eu posso falar sobre ele. Então, maravilhoso. Mas agora sobre o continente africano no geral, assim, como é que você tem enxergado a política do continente? Você tem visto uma melhora com relação, por exemplo, aos anos que você estava no continente, aos anos 90, que você acompanhou muito bem, aos anos 80, que você também viu, né? Como é que você tem visto o continente hoje em dia, com relação a essa visão política? Irmão, não há império eterno. Não existe. Se houvesse império eterno, hoje ainda teríamos o Império Romano, teríamos o Império Grego, Persa. Não temos um Império eterno. Então, até os Estados Unidos não são eternos. Até a Europa não é eterna. As pessoas têm que entender que não estudam, por exemplo, a história da África, que eu acho que você faz muito bem em ensinar essa história Brasil afora. Parabéns pelo teu trabalho, teu grande trabalho, tua conscientização sobre verdadeiramente o que é o continente africano, as culturas que existem no continente africano. Isso é muito bacana e parabéns por isso, irmão. Então, é o seguinte, é bom que a gente relembre que a África é o berço da humanidade. E que a África, na verdade, nasce a filosofia, a geometria, a matemática, a navegação, tudo que a gente pode imaginar. E o Egito, que as pessoas acham que o Egito eram pessoas brancas, engraçado, agora na África tem pessoas brancas, não é bem assim. Né? Então, quando a gente vê Kemet, eram os negros, pirâmides foram construídas por negros. Né? Então, muitas outras coisas, até a escritura foi trazida pelos negros. Então, a África teve um momento que ela foi, vou falar assim,
ela tinha muitos impérios na África, dominou o mundo. E chegou um momento também que ela foi dominada. E o que eu estou vendo hoje é que eu estou vendo o ciclo, estou vendo ele recomeçando. Porque quando você vê, por exemplo, a situação do Sahel, e você vê, por exemplo, o Burkina Faso, o Mali, não se rebelando, porque rebeldia é uma palavra pejorativa, mas trazendo uma nova revolução, né? Uma libertação da própria cultura. Quando, por exemplo, o Mali diz que agora o francês não é mais a língua oficial, isso é tão importante que as pessoas não percebem o que está acontecendo. E quando você vê, por exemplo, que a África hoje está se... Estou falando dos países, por exemplo, dos países que foram colonizados pela França. Esses países estão se distanciando da França para poder entrar no jogo verdadeiramente na geopolítica mundial. Por exemplo, o Níger. Espera aí, eu tenho urânio. Por que o meu urânio tem que ser vendido quase que praticamente somente para a França? E nós não temos o retorno que deveríamos ter. Agora, eu preciso vender o meu urânio de tal maneira que eu ganhe dinheiro e que esse dinheiro possa aproveitar o meu povo. E isso está acontecendo. É uma onda que as pessoas não estão enxergando, mas isso é uma onda de mudança que está acontecendo na África. E nós estamos no momento certo da história, porque antigamente, quando um país africano, um país que quisesse se rebelar contra o seu colono, havia matanças, havia, tipo assim, um presidente, aí mandava, por exemplo, uma polícia secreta para matar aquele rebelde, né, entre aspas, e aquela liderança era eliminada, e aí eles colocavam uma liderança que era um fantoche para poder representar os seus interesses naquele lugar. E assim nós vimos, por exemplo, o Congo belga, que hoje, né, é a República Democrática do Congo. Assim nós vimos também com o Burkina Faso, onde mataram os nossos líderes, por exemplo, o Sankara. Nós vimos isso, por exemplo, no Congo belga com Lumumba, o Patrice. Então, assim, não é mais esse momento. Então, por exemplo, Macron não pode dizer vamos invadir o Mali e matar todo mundo. Não tem mais como fazer isso. E aí nós estamos aproveitando também o que está acontecendo na Europa, onde a Rússia está lutando contra... tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia está do lado de vários países africanos. Isso é bom para a África. Então, esse é o momento de a gente se libertar, né, dessas algemas do neocolonialismo e a gente tentar agir de uma maneira um pouco mais eficaz. Por que eu falo de uma maneira um pouco mais eficaz? Porque, irmão, as pessoas têm que entender. Na África, nós temos muitos intelectuais, muitos, mas que seus trabalhos não são conhecidos. Sua propriedade intelectual, muitas vezes, é roubada, sabe? É transferida. E nós temos muitos... Nós estamos aqui, eu estou aqui no Brasil, claro, não fugi de uma guerra, mas quantos fogem de uma guerra para poder estar fora desses países? Por que tem a guerra nesses países? Porque os colonos querem. Porque, vou falar até para dizer melhor, os europeus colonialistas, racistas, querem que seja assim. Porque assim eles continuam ganhando. O que a França tem? O que a França tem que não vem dos países da África? E isso está acontecendo no continente africano. Então, eu consigo enxergar uma onda de verdadeiramente libertação e um novo ciclo. E a África a voltar o que era antes. Quem sabe, né? Que isso seja... acredito eu que seja o início de uma grande revolução na África. Perfeito, perfeito. Eu também consigo enxergar isso, essa mudança realmente no continente, uma luz no fundo do túnel que vai transformar o continente, né? Uma juventude surgindo, pessoas realmente se interessando mais pelo conteúdo africano, em busca desse panafricanismo, né? Dessa transformação verdadeira, né? Eu consigo sentir isso, consigo perceber isso. Mas agora eu quero te perguntar, agora pegando mais essa tua estada aqui no Brasil já há mais de 28 anos, né? Queria
como é que você, quando você chegou aqui, como é que você tem a visão, qual era a tua visão como africano, quando você chegou aqui no Brasil? Qual é a tua ideia do Brasil dos anos 90? Irmão, quando eu falo isso para as pessoas riem, né? Eu falo assim para as pessoas, quando eu no Gabão, né, havia bolsas de estudos, porque lá tem uma instituição do próprio Estado que vai otorgar bolsas de estudos para os estudantes do Gabão, para poder estudar, fazer universidades fora do país. Então, tem vários países, né? Canadá, Estados Unidos, países da Europa e também, claro, aqui da América Latina. E, normalmente, claro, tem muito mais a ver o Brasil, né, do que outros países da América Latina. Sim. E, assim, quando eu fui para decidir, porque eu queria fazer, na verdade, em primeiro lugar, eu queria fazer farmácia, então eu queria uma bolsa de farmácia. Mas eu recebi uma bolsa de odontologia. E era aqui, tinha odontologia, se não me engano, não, tinha farmácia na Alemanha. Eu disse, não quero na Alemanha, não. Eu não queria a Alemanha por causa de tudo que eu já sabia. Eu falei, não quero a Alemanha. Aí, quando falaram que tem uma bolsa de odontologia no Brasil, eu falei, que legal, eu vou para o Brasil, vou conhecer o Pelé, vou conhecer, na época, o Romário. Aí eu falava assim, e lá, nossa, tem que tomar cuidado porque tem as Amazonas lá no Brasil. Então, reparem bem, irmão, eu quero que você entenda a minha ideia que eu tinha do Brasil. Assim, o Brasil, para mim, as mulheres eram Amazonas. Tipo, mulheres indígenas, mas não é indígenas, sim, índias, né? Vamos falar assim, mas que eram, a gente chama de índias na época, mas as indígenas dos Estados Unidos. Lembra nos filmes de cowboy? Lembra como é que era representado as mulheres? Isso, então, nesses filmes de cowboy, aquelas mulheres indígenas com cabelo preto e meio seminuas. Então, essa era a minha visão do Brasil. Eu dizia que no Brasil havia as Amazonas. E eu já pensei se eu ficar perto das Amazonas, elas podem me pegar, né? Porque é perigoso, ela com aquelas lanças. Olha que coisa, né? Porque eu não tinha assim uma visão geral sobre o Brasil, a não ser sobre o futebol, Brasil, que a gente conhecia o futebol. E, claro, eu tinha estudado o Brasil na época também no banco de escola, eu tinha estudado o Brasil. Na época, o que eu estudava é que o Brasil tinha a maior dívida do mundo. E, de fato, o Brasil teve um momento na sua história que teve uma dívida realmente que era a maior do mundo. Era o país mais endividado do mundo. Mas eu não sabia que o Brasil, por exemplo, tinha diversas cidades. Assim, São Paulo, a gente chama em francês São Paulo, né? Ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, você tinha, por exemplo, Porto Alegre, você tinha Brasília. Essa cidade toda, Belo Horizonte, eu não tinha noção disso. Quando eu chego aqui no Brasil, a primeira coisa que me chama a atenção no aeroporto, porque a gente chegou no aeroporto do Rio, mas a gente não desceu, foi direto para o aeroporto lá em Brasília. Quando eu chego em Brasília, eu fico olhando as pessoas assim, muitas pessoas brancas. Imagina você em 96, o aeroporto não era de negros, né, irmão? Então era todo mundo branco. Eu olhei assim, aí eu falei para você, porque eu vim aqui com quase 6 amigos, eu falei assim, para um deles, ué, a gente é no Brasil mesmo? Ué, claro, chegamos aqui a Brasília. Eu falei, é esquisito. Ué, por que as pessoas são tão brancas assim? Não é possível. Cadê as Amazonas? Cadê Pelé e tudo, né? Então, aí foi muito engraçado. Esse era o Brasil que eu tinha. Estava procurando os semelhantes. Exatamente. Estava a procurar os semelhantes. Então, é isso mesmo, irmão. Então, o que aconteceu? Eu descobri, para você entender, irmão, eu descobri o Brasil aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil que eu descobri o que era o Brasil. Eu não sabia o que era o Brasil. E aí, claro, a gente vai entender agora, depois que eu já morei aqui, depois disso, o que abriu meus olhos, é que eu comecei a enxergar no Brasil. Depois a gente fala, se tiver uma outra pergunta. Perfeito, perfeito. É uma visão que você tinha totalmente, que foi se desconstruindo aqui no Brasil quando você chegou, né?
Mas agora, eu falo assim, você viu muitas coisas acontecendo, a transição, a valorização do homem preto, o surgimento da Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino afro nas escolas. E quando você foi para a faculdade, você tinha colegas negros, você tinha colegas pretos, você tinha... como, o que as pessoas te perguntavam assim sobre a África? O que as pessoas falavam para ti naquela época, quando você começou a fazer faculdade? Irmão, o Brasil o brasileiro ele tem muito menos conhecimento sobre o continente africano. Primeiramente, é bom que as pessoas entendam que a África não é um país, é um continente. Eu cheguei aqui no Brasil, quase que todos os amigos que eu tinha, para eles a África era um país. O meu presidente, para eles, era o Nelson Mandela. Nelson Mandela era o meu presidente. O meu país, mesmo eu falando toda hora para eles que era o Gabão, mas toda hora era Angola. Então, eu não era o gabonês, muitos me chamavam de angolano. Porque eles não têm, o Brasil não tem a visão do continente africano, da diversidade de países e também de cultura que tem na África, não tem. E chegavam a me perguntar se no meu país, mas eu falava, na África tem prédio, vocês têm carro, como vocês moram lá? Vocês moram com os elefantes assim? Mas, às vezes, tipo assim, a pessoa pode dizer, não era brincadeira. Não, não era brincadeira, não, irmão. Estavam perguntando realmente porque não sabiam. E queriam conhecer, porque estava diante deles uma pessoa que veio da África. Então, eles queriam saber. Então, eu tinha que... Eu sou uma pessoa que eu sempre tive paciência. Eu nunca zombei de ninguém assim. Mesmo sabendo que a pessoa está zombando de mim, eu procurava fazer com que aquela zombaria pudesse acabar e que eu pudesse levar um entendimento, um conhecimento para a pessoa. Então, eu sempre explicava para as pessoas o que era a África. Mas eu comecei a dizer, olha só, preste bem atenção. Eu fiz odontologia em 96, numa universidade particular. Se eu estou fazendo odontologia em 96 numa universidade particular, a pergunta que eu faço aqui agora é: quem paga a universidade de odontologia? Universidade particular. Não pode ser pobre. Não é pobre. Sim. Se não é pobre, já quer dizer que não é negro. Olha só, a odontologia na época que eu fiz em 96 tinha 8 períodos. E tinha aproximadamente média 100 alunos por período. Isso quer dizer que a gente tinha aproximadamente 800 alunos ali, de 700 a 800 alunos, né, ali, que iam se formar durante essa época. Quantos negros tinham do primeiro período até o 8º período? Quantos negros tinham? Vou falar para vocês aqui. Primeiro, tinha um negro que era camaronense, que quando eu cheguei, ele estava lá. Ele estava também fazendo intercâmbio. Ele estava no 8º período quando eu cheguei no primeiro período. Só que, repare bem, ele não é brasileiro. Então, ele não vai ficar aqui. Não ficou, foi para o Canadá depois. E aí tinha eu, que era o negro, que veio da África, então não sou brasileiro. E aí tinha uma amiga minha, que era negra, porque era filha de militar. Negra, uma, brasileira. E tinha um casal de irmãos, porque, se não me engano, a mãe deles era promotora, se não me engano. Só. Então, olha só, de negro, naquela faculdade de odontologia da Gama Filho, do primeiro período até o 8º período, em 96, só tinha 5 negros. 5 negros. Sendo 2 estrangeiros e 3 brasileiros. Irmão, você entende o que é isso? Isso quer dizer que em 96, no Brasil, numa das maiores universidades particulares do Brasil, a Gama Filho, em 8 períodos da faculdade de odontologia só tinha 3 negros brasileiros. É muito pouco. Por um país que, na verdade, é um país que tem a segunda maior população negra do mundo, depois da Nigéria. E aí eu faço uma pergunta, irmão. Como é que
Você espera ver amanhã as pessoas que são brancas não vão ser atendidas por um negro dentista. Não. Então, o dia que uma pessoa branca chegar no consultório e olhar assim e vir um negro que é dentista, não vai acreditar. Você nunca viu. O pai nunca viu, a mãe nunca viu, o avô nunca viu, ela nunca viu. Como é que o filho dela vai ser tratado por um negro? Nunca viu isso. O negro não pode ser dentista. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu, como dentista, me formei, estava trabalhando com um amigo meu, ele me chamou para trabalhar numa clínica, na verdade, num centro, né? Médico, onde tinha odontologia da tia dele. Eu fui, numa quinta-feira, atender, porque eu fazia a parte cirúrgica. E o menino, uma criança de, se não me engano, de 10 anos, estava precisando realmente de um procedimento cirúrgico, oral, né, cirúrgico. Quando eu chego, estava lá sentado, aí ligaram para mim, doutor, chegou o paciente, falei, ok, pode pedir entrar com os responsáveis. A mãe chega e o pai, junto com a criança. Aí ela olha para mim e fala, oi, tudo bem? Aí eu pergunto o nome da criança, começa a fazer uma brincadeira. Aí eu pergunto se tinha trazido a radiografia. Aí ela me pergunta, cadê o doutor Otávio? Aí eu falo, não, hoje não é o dia do doutor Otávio, é o meu dia. Na verdade, o doutor Otávio não vai poder estar aqui e eu sou o cirurgião que vai atender Aí eu esqueci até o nome do rapaz. Aí ela ficou assolando para mim, aí entregou a radiografia, eu peguei a radiografia, fui lá, eu li a radiografia. Irmão, eu estava olhando a radiografia, ela me perguntou, você está entendendo o que você está vendo? Você está entendendo o que você está vendo? Irmão, eu fiquei assim, isso aí entrou assim, eu falei, calma, calma. Aí eu falei, não, sim, claro. Aí eu expliquei para ela o que eu estava vendo. Expliquei para ela os dentes supranumerados, ou seja, os dentes a mais que tinha o filho dela, como é que ia ser feita a cirurgia, como é que a gente ia fazer, e que eu ia fazer junto com o doutor Otávio, porque ele precisava fazer assim assado. Expliquei tudo para ela. Aí depois eu coloquei a criança, fiz ali uma anamnese, tudo, fiz perguntas, depois eu fiz um exame clínico, tudo. Aí eu fui explicando, titi por titi, irmão. No final, o pai estava assim na porta, né, com os braços cruzados olhando, mas o pai não estava tão desconfiante como, por exemplo, a mulher, né, a A mãe da mulher. criança. Aí ela vai me dizer no final, doutor, desculpa, porque, sabe, porque eu achava que era o doutor Otávio, né, mas eu falei, não, que isso, pode ficar tranquilo, eu já estou acostumado. Então, assim, essa é a fase do Brasil. As pessoas têm que entender a importância que trouxe as cotas no Brasil. As cotas trouxeram uma grande importância no Brasil. Hoje, você pode ver advogados negros, você pode ver dentistas negros, você pode ver médicos negros. O que você não via? Eu lembro quando eu fiz bucomaxilo, as pessoas, os pacientes chegavam, olhavam para mim, ué, você é da equipe do doutor Vladimir? Eu falava assim, mas você também é doutor? Você também é doutor? Mas por que me perguntavam isso? Porque eu era negro. E o Brasil precisava mudar essa face. E as cotas vieram exatamente para mudar essa face. Mas não somente no Brasil. As cotas mudam a face no Brasil, na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia, nos Estados Unidos, sabe? É isso que as cotas fazem. No Canadá, a importância das cotas é exatamente mudar a face do Brasil que nós vemos das instituições brasileiras. Então, quando a pessoa olhar para mim um dia numa clínica odontológica, não vai olhar para mim perguntando se cadê o doutor? Vai dizer, eu acho que ele que é o doutor. Quando a pessoa olhar para alguém com estético no hospital, não vai dizer, cadê o doutor? Porque eu acho que esse aqui é o enfermeiro ou o maqueiro. Vai olhar e vai dizer, eu estou achando que ele é o doutor. Vai dizer, doutor, sem olhar para a minha pele, vai dizer, doutor, é isso que nós queremos e é isso que as cotas fizeram nesses últimos tempos, sabe, irmão? Então, eu comecei a perceber o racismo velado no Brasil nesse tempo que eu passei. É por isso mesmo, irmão, que eu acabei enveredando no caminho da política, não para ser um político como a gente vê por aí, mas aquele diferenciado, aquele que pode mudar, aquele que tem a vivência nele,
aquele que tem a cor nele, e uma cor também que vem da África. Então, eu costumo dizer para as pessoas que as minhas responsabilidades, elas são multiplicadas, porque eu não sou apenas brasileiro naturalizado. Eu sou negro, mas não somente apenas negro brasileiro naturalizado, mas eu sou negro da África. Isso aqui faz um pouco uma diferença. Porque o negro da África, se você realmente é eleito para ocupar um cargo, você sabe qual é a sua responsabilidade. E aí de você, negro da África, naturalizado, se errar, como, por exemplo, o brasileiro erra aqui no Brasil. Você tem que ir para mudar. Você tem que ir para fazer uma marca, para marcar a política brasileira, como, por exemplo, Abdias Nascimento marcou, como o Caó marcou, entendeu? Então, é mais ou menos isso, irmão, que eu posso falar sobre essa pergunta que você me fez. Perfeito, perfeito. Até ainda não queria entrar nesse assunto de política, porque vamos falar também, vai ser para você falar aqui, esse teu assunto de política, já vamos falar aí. Mas agora, essa transição de 95, depois surgiu a lei que muda um pouquinho a educação brasileira, mas que infelizmente ainda não é aplicada, né, verdadeiramente em sala de aulas, que é a Lei 10.639. Né? Agora, como é que você tem enxergando a sociedade brasileira hoje em dia? Como é que ele vê o continente africano na tua visão? Como é que eles pensam sobre o continente africano hoje em dia? Já que você produz conteúdo sobre a África, as pessoas olham o teu conteúdo, você vê os comentários das pessoas. Qual é a tua percepção sobre brasileiros que estão entendendo sobre a África? Irmão, primeiramente, eu vou te parabenizar mais uma vez. Porque, na verdade, o Brasil começou a enxergar o continente africano através da lente, da tela do celular. Como? Através do teu conteúdo, irmão. Você é um dos pioneiros aqui no Brasil a levar a África para as pessoas, para os lares das pessoas, para os celulares das pessoas. E eu, quando eu venho produzindo o meu material, é bom que eu fale isso, em 2022, quando eu saio da minha campanha para deputado federal, eu só tinha 4.900 seguidores. Eu falei para minha esposa, eu vou trabalhar a minha rede, porque eu vou levar um material inédito para os brasileiros. Eu comecei a perceber que havia muito material para africanista, né, para africano, com outra língua, a língua francesa, a língua inglesa. E as pessoas não tinham esse conteúdo. Eu falei, não, tem que trazer esse conteúdo também. Se tiver que legendar, eu vou legendar. Se tiver que falar, eu vou falar. Mas como eu não tinha muito tempo para produzir os vídeos sozinho, tipo, a gente está aqui conversando, eu falei, quer saber, eu vou ter que ter vídeos importantes para poder levar para o povo brasileiro que eles precisam. E eu comecei a fazer esse trabalho, irmão. E realmente eu comecei a perceber que eu estava tendo seguidores direto. E aí começavam a me mandar também o teu material, que eu já sabia, que já acompanhava. E aí chegou o momento que você também aceitou uma live comigo. Isso para mim foi Nossa, foi para mim assim, um marco na história da minha rede, né, do meu Instagram. Falei, meu Deus, eu consegui fazer live com meu irmão, meu Deus, ele aceitou. Então, foi uma grande honra, irmão, para mim. E isso é muito bom. E nós fizemos essa live e continuou crescendo, e live com outras pessoas. Eu continuei. E tem um momento que eu comecei a produzir também os vídeos em collab com a Catiúcia. E a doutora Catiúcia é muito boa, porque ela trabalha muito com o Egito Antigo. Ela conhece muito sobre isso, ela tem o doutorado, o pós-doc dela sobre isso. E a gente começou a fazer collab, também começou a crescer ali, e eu comecei a continuar fazendo esse material. Mas hoje eu vou te falar, irmão, hoje com a internet, ninguém tem mais assim, as pessoas que estão na rede não têm desculpa. E as pessoas têm enxergando a África um pouco diferente. Isso é fato. Através do conteúdo que você tem produzido, através de um pouco de conteúdo que eu tenho levado para as pessoas e de outros dos nossos irmãos que estão produzindo conteúdo realmente que leva para aquele que usa a internet. E a gente sabe que quase que todo brasileiro usa a internet, né? Que tem Instagram, e tem muitos brasileiros que têm Instagram, que tem YouTube, tem muitos
O Brasil que veio o YouTube. E esse material tem ensinado, tem letrado o brasileiro. Então, hoje, em relação à África, é claro que nós temos ainda muito a fazer, muito a fazer. Mas hoje, eu posso falar uma coisa, quando eu falo para alguém, não, eu vi um vídeo do África, aí tu fala, aquela África JNV, né? Assim que eles falam. Então, eu vi esse vídeo dele, ele fala muito bem das coisas da África, eu aprendi isso. Irmão, o que nós estamos fazendo na rede é o que a Lei 10.639 tem que fazer. É porque não há o enforcement dessa lei, não há aplicação dessa lei. E a gente sabe por quê não tem aplicação dessa lei. Porque essa lei, se ela for aplicada, nós vamos começar a ter um desmantelamento da estrutura do racismo nas instituições brasileiras. Porque o que acontece muito mais na educação brasileira é que a pessoa ela aprende, quer seja o meu filho ou o teu amanhã, ou o filho do branco racista ou do branco aliado, aprende apenas que o negro foi escravizado, que o africano foi escravizado. Sim. E que o continente africano tem muitos países pobres. Mas não aprende os impérios que estão na África, que estavam na África. Não aprende o negro antes da escravidão. Não aprende a mudança atual da África. E aí, enquanto a Europa, toda hora você tem lá uma atualização, né, da geopolítica europeia, você não tem quase uma atualização da geopolítica africana. Então, as pessoas aprendem, por exemplo, a mudança que está acontecendo no continente africano através do teu conteúdo, através do meu, através do outro, na internet, dificilmente, né, na educação, na escola. Por isso, irmão, o que você está fazendo nas escolas é importante. Ter palestras nas escolas, né? No ensino básico, no ensino médio e também na faculdade. E também em company, nas empresas, quer seja empresa pública, quer seja uma instituição, uma autarquia pública, quer seja particular. É preciso que haja ensino da cultura afro-brasileira e também africana. E assim, irmão, não é uma coisa, como eles falam, uma coisa marxista. Não tem nada a ver. Mas, da mesma maneira que a Europa é atualizada o tempo todo, é preciso que a África seja atualizada o tempo todo também na educação brasileira. Perfeito. É importante o que a gente vem fazendo na transmissão do conhecimento, né? Uma África real, atual, que temos vivência, nós temos experiência, né? E eu falo assim, existe uma grande diferença. Para mim, eu vejo que o conteúdo sobre África, ele vem mudando visão sobre muita coisa, né? Sobre muita coisa. Vem mudando visão sobre muitas coisas, muitas pessoas. E, principalmente, a gente vem falando de coisas que não estão nos livros, né? Não estão nos livros, não estão nos materiais, o que estão acontecendo agora, por exemplo, vai vir no livro, daqui quando você escrever, quando eu escrever, por exemplo, né, vai vir nessa perspectiva aí, vai vir nessa perspectiva. Mas também eu acho que ainda temos muito trabalho pela frente, porque ainda as pessoas têm aquela visão do continente africano dos anos 80, dos anos 70, ainda, né? Tem muita visão. E a pessoa, quando a gente fala sobre uma informação que tentando desmistificar, a pessoa ainda tem uma resistência muito grande para aceitar aquilo. Né? Fala, não, mas eu vi lá na TV, eu cresci vendo pessoas falando sobre isso, será que é mesmo isso? Então, para desmistificar, ainda tem um conteúdo muito grande. Mas agora eu quero falar sobre algo da sociedade brasileira em si. Né? Eu sei que você é casado com uma mulher branca, né? A Márcia, né? O nome, acho. A Márcia, né? A Martinha. Marcinha. Então, eu quero saber como foi você descobrir isso, né? Descobrir isso de ter algo de relacionamento interracial, né?
E como é que as pessoas comentavam sobre isso, principalmente quando você começou a ter muitos seguidores, principalmente negros? Essa pergunta já me fizeram, e é engraçado que me fizeram essa pergunta muito mais, assim, até no direct, né? Pessoas escrevendo para mim, né? Nossa, agora o homem é panafricanista e é casado a uma branca. Ah, eu não sabia que você era palmiteiro. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, é bom que você fez essa pergunta e eu vou responder com a maior calma possível. Olha só, eu chego em 96 pobre, porque eu só vivia com a bolsa que eu recebia do Gabão. Na época, o real era mais caro do que o dólar, tá, gente? Em 96. Tipo assim, o real era 95, 0,95 dólares, né? Então, eu recebia em dólar, tipo 1.500 dólares, era menos do que eu recebia, tipo, eu recebia 1.500, então eu estava com 1.300 e pouco reais só. E eu não tinha quase dinheiro, só para vocês entenderem. Para eu fazer odontologia foi muito difícil. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. E essa bolsa eu recebia a cada 3 meses, tá? A cada 3 meses. O Gabão me mandava para mim. E aí eu não tinha como pagar o aluguel 3 meses, comer 3 meses, comprar uma roupinha e comprar o material odontológico. Se vocês entenderem, tinha um momento, por exemplo, na odontologia, você tinha que fazer prova prática com o teu próprio material. E eu não tinha material, porque não tinha dinheiro para comprar. E aí o que acontecia? Um amigo ele ia fazer a prova, então eu esperava. Quando ele terminava, ele me entregava o material dele e eu subia para fazer a prova prática com o material dele. Teve umas vezes que um professor me tirou os pontos, porque percebeu que eu estava usando o material do outro, do amigo. Me tirou os pontos. Eu falei para ele, professor, eu realmente não tenho como comprar esse material. E não estava nem aí. Tirou o ponto, beleza. Então, repare bem, esse é o Kinga quando faz odontologia. E em 96, quando eu chego, eu vou conhecer a Martinha, minha esposa. Eu a conheci desde 96. Ela fazendo fisioterapia e também não tinha lá dinheiro, nem ela, nem eu. A minha pergunta é, eu me casei com essa mulher branca, hoje somos casados, temos um lindo casal, porque eu era rico, ela achou que realmente, como eu era rico, podia sustentá-la, ou porque ela era rica e eu, de repente, achei que com ela eu podia. Não. Teve um momento que eu e ela, ainda estudante, ela recebia dinheiro a irmã dela trabalhava tipo, numa loja dos pais lá em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, e mandava uns R$ 300 para ela por mês, assim. Aí ela pagava o aluguel, porque era república, então dava tipo de 75 para a república, e depois o resto podia comer e tudo. Teve um momento que ela não tinha nem 10 centavos, nem eu, para a gente comprar o pão na época que era 5 centavos o pão. Então, assim, ali você vê que não se trata aqui de uma. Ah, eu vou me casar com uma branca porque, assim como dizem as pessoas, eu vou me sentir o tal. Não, não foi. Porque nem eu era rico, nem ela era rica, apenas a gente se conheceu. E como é que a gente se conheceu? Foi através de uma amiga nossa que era negra, olha que coisa interessante, que a amiga dela, que até hoje ela fala, graças a mim vocês têm esse lindo casal de filhos. Ela fala isso até hoje, a Fabiana. Então, quando eu conheci, na Fabiana namorava com um gabonense, que era o meu amigo Alex, a gente saiu junto, assim, perto de casa, e a amiga dela, a Martinha, eu olhei para a Martinha, para a primeira vez, eu não gostava de mulher baixa. E a minha mulher é baixa, a Martinha é baixinha. E quando eu vi, eu falei assim, gente, é engraçado, eu olhei para essa amiga da Fabiana e eu simplesmente olhei para ela e eu achei que, não sei, cara, me apaixonei por essa mulher. Aí eu falei assim para um amigo meu, eu falei, gente, eu não gosto de mulher baixa, como é que eu olho para essa mulher? E foi assim, amor à primeira vista de verdade. Então, não é pela cor. Não foi pela cor. Tipo assim, nossa, que mulher bonita, branca, loura. Não, ela não é loura. Não foi pela cor. Foi, bati o olho, olhei. Falei, meu Deus, não é possível. Ela é baixa, gente.
eu estava aqui, eu já estava aqui no Brasil desde fevereiro. Eu a conheci em junho, julho. Então, eu queria dizer aqui, irmão, que muitas vezes as pessoas julgam, generalizando o negro que casa com uma branca, entendeu? Achando que é apenas uma maneira para ele querer aparecer e ele não está dando importância à irmã negra. Não, não é isso. A gente está esquecendo uma coisa. O que move os seres humanos não é a cor. Não é a cor. É o que está dentro de nós. São os sentimentos, as emoções, os desejos, a ideologia. Repara bem que tudo que eu estou falando aqui, irmão, não tem nada a ver com algo palpável. Só que é claro que o racismo ele vai vir a interferir na vida do negro. E aí, aquele sentimento que eu tenho de amor, muitas vezes, ele é acometido também pelo racismo. Mas como eu estava vindo da África, eu ainda... Engraçado, irmão, isso é uma coisa, eu não sei se você percebeu isso. Eu ainda não tinha sabido, eu não sabia o que era racismo, como é que o racismo atuava. Agora, imagine você o racismo brasileiro, porque o racismo brasileiro ele é velado. Então, aquela piada, eu não sabia que aquela piada, por exemplo, era uma piada racista, eu não sabia. E eu estava ali no meu primeiro, na verdade, nos meus primeiros 6 meses de vida no Brasil. E não tinha visto nenhum racismo assim, explícito, mesmo se houvesse, eu não ia saber que era racismo. Então, a minha relação com a minha esposa, ela é pautada através desse sentimento de amor, de respeito e de paixão. Olha que coisa interessante. Foi depois de um tempo que eu comecei a entender o que era racismo. E quem me disse isso foi um amigo meu branco da Bahia. Até hoje a gente é amigo baiano. A gente chama ele de baiano, né? Então, o Pedro um dia vai me falar assim: ô, Anicê, você sabe que isso que ele fez ali é racismo, né? Eu falei, como assim racismo? Ué, ele diz que quando o negro não faz na entrada, ele faz na saída. Eu falei, tá, mas não entendi. Aí ele me explicou. Aí a minha ficha caiu. Aí ele começou a falar, olha, você é muito ingênuo, né, cara? Aqui tem racismo, cara. Ele começou a me explicar como é que o racismo... Irmão, aí que eu comecei a abrir os olhos. Aí que eu comecei a falar para ele, você sabe que um dia nós ligamos para uma mulher para a gente alugar uma casa? Ela falou para a gente ir, estava eu, Albin, Wilfried e Alex, e nós fomos, eu e eles, nós fomos para poder ver a casa, para alugar. A mulher, quando ela sai da varanda, olha assim para baixo, fala, sim, na época a gente acabou de ligar e a dona Maria falou para a gente passar daqui. Não, já foi alugado. Aí eu falava muito, né? Aí não, acho que acabou de ligar agora. Não, já foi alugado, só a dona Maria, já foi alugado, já não tem mais o que fazer, tá bom? Tchau, obrigado. Tchau. Ela voltou. E a gente não estava entendendo nada. Então foi alugado, vamos embora. Ninguém disse que era racismo. Porque nós éramos do Gabão, a gente não entendeu que aquilo era racismo. Quando eu falei isso para o Pedro, eu falei, então, vocês sofreram racismo. Aí, irmão, só para você entender, foi ali que eu comecei a entender o que era racismo no Brasil. Mas eu já estava namorando a minha esposa branca. E um dia, só para você entender, nós fomos para procurar um anel, né, a aliança. Entrei na loja no Shopping Rio Sul. Quando eu estava entrando na porta, o homem, o gerente, estava sentado atendendo um casal e tinha várias atendentes aqui que podiam me atender. Ele pula da cadeira, vem na minha frente e fala, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Aí eu fiquei paralisado, irmão. Eu falei, não, eu quero ver uma aliança aqui, aquele anel ali. Aí ele, tá bom, Aí chamou uma moça, atende ele aqui. Aí a moça falou, oi, tudo bem? Qual que você quer? Aí eu, sem entender nada, eu falei, aquela aliança que eu vi ali, eu queria ver ela, para ver se realmente cabia no meu dedo. Tudo. Aí ela foi lá, pegou e tudo. Mostrou, falou, tá, obrigado. Perguntou o preço. Aí aquele homem ficava assim, olhando para mim assim.
Aí eu saí de lá, eu falei para minha esposa, porque ela estava em outro lugar. Eu falei, Martinha, alguma coisa aconteceu esquisita agora. Estava entrando na loja lá, naquela, como chama? Joalheria. Joalheria. Homem pulou e ficou na minha frente perguntando o que eu queria, parecia que ele queria bater em mim. Aí ele entendeu que era racismo. Eu falei, eu quero ir lá, cadê? Eu falei, não precisa, eu vou lá, cadê? Eu falei, não precisa não, não precisa não, amor, não precisa não. Então, assim, eu estou vivendo até hoje com a mesma mulher, com a qual eu descobri o que era racismo, que nós éramos pobres, até hoje continuamos, não vou dizer pobres, né? Mas não temos nada demais, entendeu? Então não foi pelo material, mas foi pelo sentimento. Irmão, eu vou descobrir que eu preciso lutar contra o racismo a partir dos anos, assim, que está na hora de eu lutar, foi dos anos, acho que a partir de 2018, só para você ver como é que é. Que eu comecei a entender que eu posso ser uma representatividade para o povo negro. Porque, olha só, eu sou mestre, doutor, eu sou cirurgião dentista, eu sou farmacêutico e eu sou também servidor público, eu sou professor. Como é que eu não posso entender que eu posso ser um representante deles, do meu povo, dos meus semelhantes? Como é que eu não posso dizer que eu posso chegar um dia a dizer para alguém, irmãozinho, filho, olha aqui, eu sou negro igual a você e a gente pode chegar lá, porque eu cheguei, e eu vou pavimentar também para vocês. Tem barreiras que eu quero combater essas barreiras. Se eu não puder, alguém pode, de repente, se me ouvir um dia. Então, irmão, o meu casamento com a minha esposa, mesmo sendo branca, é a mesma coisa do Abdias Nascimento, que foi casado a uma branca, mas foi um grande pioneiro contra o racismo aqui no Brasil. Eu mesmo, por exemplo, com Cheikh Anta Diop, que você conhece muito bem, que a mulher dele até hoje, eu acho que faleceu ultimamente, que também era branca. Mas Kwame não Nkrumah. por isso, exatamente, não por isso eles deixaram a luta, ao contrário, para demonstrar que o amor ele é muito mais forte que o ódio. O amor ele é muito mais forte do que o racismo. E é isso que tem que acontecer no mundo. E não é pela pele que eu tenho que julgar a pessoa. É pelo que eu vou ouvir daquela pessoa. É pela sua alma. Quando eu falo alma, estou falando do que está dentro dela. Ou seja, o perdão, uma pessoa humilde, uma pessoa que não é orgulhosa, uma pessoa tolerante, sabe? Uma pessoa acolhedora, uma pessoa que tem afeto ao outro. Ou seja, uma pessoa que ama o outro como a si mesmo. Né? Então, eu vou descobrir até o racismo a partir de uma mulher branca. Né? Então, gente, é isso. Então ela também é um pouquinho engajada também nas questões raciais também, né? Tem um pouquinho de engajamento também. Como é que ela trata sobre essas questões, principalmente assim com os vossos filhos, né? Que também são homem e mulher preta, né? Como é que ela vê toda essa questão? Sim, não, a minha esposa, ela tem... A minha esposa, um dia você vai conhecê-la, mas eu vou te falar uma coisa, a minha esposa, ela é uma mulher admirável. Então, ela entende, olha que coisa interessante, ela, claro que hoje ela está tendo mais letramento tudo, através dos livros que eu compro também, das discussões que eu faço, das palestras onde eu vou, ou de repente das reuniões, ou das rodas de conversa onde eu vou, ela vai comigo, ela entende, ela faz. Quando você falar com ela sobre racismo, sobre os filhos dela, irmão, você vai dizer, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Várias vezes eu tinha, assim, sabe, quando a gente tem as nossas irmãs que são militantes, né, da causa, e aí quando descobrem que eu sou casado a uma mulher branca, aí começa a falar, a gente sabe. Irmão, quando elas descobrem quem é a minha esposa, irmão, elas falam comigo, o Kinga, desculpa a gente, mas a Matinha é muito melhor do que você, né? Meu Deus, essa mulher não é branca, essa mulher é preta. Então, assim, ela entende muito bem disso, ela sabe passar, ela fala muito pausadamente
e quando ela fala, ela consegue concatenar as ideias e trazer sempre o melhor do ser humano. Essa é a minha esposa. Sim. Então, assim, a Martinha é uma pessoa, por exemplo, que, claro, que acha que não pode falar, tem muita gente que fala isso. Eu não falo com palmiteiro. Aí eu falo assim, tá bom, você vai falar com a minha esposa, você vai ver. E não quer nem saber. Irmão, quando ela conhece a Martinha, ela se apaixona. Então, assim, ela está assim, eu posso até dizer, naturalmente, ela é ativista da causa, né? É uma panafricanista, vamos dizer assim, né? Só para, assim, colocar uma roupagem na minha esposa. Sim. As pessoas acham que panafricanismo não pode, panafricana não, ou panafricanista não pode ser uma pessoa branca. As pessoas acham que não pode, só pode ser africano. Mas segundo Kwame Nkrumah, né, que é o pai do panafricanismo na África, ele diz o seguinte: eu não sou africano porque eu nasci na África, eu sou africano porque a África nasceu em mim. Então isso quer dizer, independe do gênero, independe da raça, independe do credo, né? Independe de tanta coisa, tantas questões que a gente às vezes se amarra, fala, não, mas a pessoa é branca, então não vou, a pessoa não pode falar sobre a África, a pessoa é branca, não pode falar sobre a África, mas não é nada disso. Então, Kwame Nkrumah, já o pai do panafricanismo, ele foi casado com uma mulher branca do Egito, e na mulher branca do Egito ainda. Sheikh Anta Diop, se a gente julgar ele, por exemplo, a gente vai apagar as obras que ele fez. Ele é o maior egiptólogo que já existiu nessa face da Terra. Já existiu na face da Terra. Exatamente. Então, Sheikh Anta Diop tem essa visão. Mas agora quero falar sobre esse teu lado político, né? Como é que você decidiu voltar, entrar nesse lado aí para impactar realmente pessoas? O que te chamou a atenção? O que brilhou os teus olhos? Você pensou, pá, é isso que eu quero fazer. Irmão, o seguinte, a primeira coisa, eu acho que a coisa principal é a minha filha. Quando a minha filha ela vem, pela primeira vez, ela vai estudar a escravidão na escola, e ela vem me falar sobre os negros. E aí ela fala, pai, eu estudei escravidão. Os negros sofreram, né, pai? Eu falei, filho. O que a professora te ensinou, então? Fala aí pro papai. Só que ela estava falando comigo, olhando sem olhar nos meus olhos. Ela estava, parecia que ela estava com vergonha do pai dela. E aí, então, eu vou dizer para ela, filha, eu vou perguntar para ela, a professora ensinou para você, a tia te ensinou o que eram os negros antes da escravidão? Falou, não. Aí eu falei, então, filha, papai vai te ensinar o que são os negros, o que eram os negros antes da escravidão. Aí eu fui explicando para ela sobre Kemet, sobre os impérios, os reinos da África. Aí eu disse sobre as rainhas. Aí ela me perguntou, a África tem rainhas, pai? Os negros? Eu falei, sim, rainhas e princesas. Aí eu fui falando. Aí eu falei para ela, inclusive, pode ser que você, a gente nunca sabe, você pode ser uma descendente dessas rainhas. Aí, irmão, os olhos dela brilharam, olhando para mim. Ela me abraçou forte assim. Isso chama a minha atenção. Isso chamou tanto a minha atenção que eu falei, meu Deus, como é que eu posso fazer? Porque olha só, irmão, a minha filha, eu consegui explicar para ela como é que era o negro, como que era a África, os negros, a escravidão. Aí eu te faço uma pergunta, e as amigas dela, que são brancas? Vão continuar com o mesmo pensamento daquele o negro, escravidão, e não conhece nada do negro antes da escravidão. Aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E nisso tudo, irmão, só para você entender, eu era no INPI e havia uma onda de querer privatizar o INPI. Só que a gente discutiu, fez greve, nada. Nós conseguimos parar essa onda de querer privatizar o INPI foi através de 2 deputados lá da Câmara dos Deputados. Eu consegui falar com com dois deles. Um homem e uma mulher. Na última sessão da Câmara do Congresso Nacional,
a deputada e o deputado falaram contra a privatização do INPI. Cessou. Simplesmente parou de querer privatizar o INPI. Então, essas duas situações começaram a matutar a minha cabeça, sabe? Aí eu falei assim, não, peraí. Eu estou vendo que, como parlamentar, eu posso mudar as coisas. Eu posso agir. Aí, irmão, eu falei, quer saber? Eu não vou deixar barato, não. Eu vou ter que entrar. Até porque eu posso ser uma pessoa uma representatividade do meu povo preto aqui no Brasil. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu falei, quer saber, eu vou querer sair de deputado federal, então. Porque eu quero agir, quero mostrar para minha filha como fazer, eu quero ajudar também as amigas dela, eu quero ajudar a educação brasileira. Aí eu pensei assim, irmão. Comecei a estudar os partidos políticos. Por quê? Porque eu sabia, porque ao ler, claro, ao fazer uma pesquisa, eu vi que você não podia ser um parlamentar se você não se filiar a um partido político. Então, a Constituição obriga a isso. Quando eu vou estudar os estatutos dos partidos políticos, irmão, eu vou cair no estatuto do PDT e na história do PDT. Foi ali que eu conheci Abdias Nascimento, o Caó, Edi Aleda e Lélia Gonzalez, que eram realmente políticos negros, políticas negras, que fizeram a história, que mudaram o curso da vida do negro no Brasil. E eram do PDT. Aí eu falei, de maneira ancestral, eu vou me filiar ao PDT. Não tem mais outro lugar. E aí eu li sobre a história do Brizola e do Darcy Ribeiro. Irmão, eu falei, não, eu vou me filiar aqui. Eu não quis... Olha que coisa interessante. Eu não quis saber do PDT atual. Não foi pela história do PDT atual que eu me filiei ao PDT. Foi pela história do PDT que eu me filiei ao PDT. A história do negro do PDT. Eu me filiei ao PDT. E assim, então, irmão, eu vou trazer propostas que eu vou discutir durante a campanha de 2022. Claro, eu não vou ser eleito, mas ainda assim, eu tenho certeza que pela política eu consigo fazer alguma coisa, né? Porque você consegue trabalhar uma lei, um projeto de lei, mas claro que claro que não é somente isso. Há muitas coisas, mas eu estou me preparando para isso, para poder levar um verdadeiro projeto de lei. Eu, de repente, para fazer com que a Lei 10.639 possa agir, de repente, aqui na cidade do Rio, no estado do Rio, no Brasil inteiro. Mas o Kinga, ninguém nunca conseguiu. Por que você acha que você vai conseguir? Irmão, sempre tem uma primeira vez, sempre alguém tem que conseguir. Mas tem muita gente que está fazendo, mas eu posso agir também. Tudo começa por um. Olha o que acontece no Senegal. Olha o que acontece no Mali. Não é simplesmente um dia, da noite para o dia, eles acordaram e tudo mudou. Sempre tem um que decide, quer saber, eu quero me doar para essa ação aqui, para essa obra, por essa missão. Eu quero me doar. Quero ser um deles. E assim eu decidi, irmão. E hoje, por exemplo, eu sou pré-candidato a vereador pelo mesmo PDT, pela história do PDT, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu penso que eu posso mudar as coisas do negro aqui no Brasil. Eu posso, como Abdias Nascimento mudou, claro que ele era um militante que eu vi realmente muito ativo desde o princípio, mas quiçá eu posso, através do que eu tenho, o pouco que eu tenho, contribuir também. E eu quero essa contribuição, porque eu acredito que a política é um meio para fazer o bem. Eu sei que tem muita gente que usa a política para se enriquecer, para enriquecer suas famílias, para continuar na bandidagem, para fugir, sei lá, para encobrir muitas coisas. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. A mesma coisa com a religião. Tem muitos religiosos aí que são lideranças, que são ricas, que são milionárias, mas tem pouquíssimos religiosos que estão transformando vidas de gente e que não são ricas, mas que estão na religião porque acreditam que podem mudar o ser humano. Eu posso ser um deles também. Então, a minha visão da política é aquela política que muda a sociedade, que molda a sociedade, que pode ajudar a sociedade. E eu quero ajudar, sim, o povo preto aqui no Brasil, já que eu estou aqui. E, quiçá, através da política, eu posso... Olha que coisa interessante. Eu posso fazer mais ligação, mais amálgama entre a África e também o Brasil, que são, na verdade, o Brasil, como a gente sabe,
o país que tem a segunda maior população negra depois da Nigéria. E a gente pode continuar com essa ligação de irmandade que nós temos, né? Porque a ancestralidade quer que seja assim. Tá, perfeito, É isso. perfeito, perfeito. Então, aproveitando a tua fala, né, manda mensagem para o teu possível eleitorado que mora no Rio, que vai assistir esse vídeo. Fala por que eles devem votar em você. Faz aí teu nome, faz aí tua campanha. O espaço está aberto, tá aberto. Manda mensagem para eles. Assim, como a gente está na pré-campanha e não na campanha em si, então eu não vou nem pedir votos, isso aí eu não vou poder pedir, mas eu posso dizer o seguinte, que o Kinga, ele decide ser pré-candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque ele tem um sonho, ele tem uma ambição, né? Ele entende que através da educação se pode mudar muitas coisas, né? Ele entende que através da inovação, da propriedade intelectual se pode mudar muitas coisas. E que a saúde também é importante para que nós possamos deixar o tempo. Por que a saúde deixa o tempo? Porque a saúde deixa a pessoa viver muito mais. O tempo para essa pessoa poder estudar, o tempo para essa pessoa poder inovar. E eu tenho esse sonho, sabe, de poder ver que eu estava na África, eu poderia ir para qualquer outro país, mas eu vim para o Brasil. Eu tenho uma família aqui no Brasil que eu formei. Então, eu não posso, como negro, olhar para a situação do negro no Brasil, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, e não fazer nada, sendo que eu sou doutor, eu sou mestre, sendo que eu sou professor, que eu sou o ativista que sou hoje. Então, eu entendo que eu posso ser um instrumento para poder ajudar os meus também. Por que você fala os meus, o Kinga? Porque eu sei que todo branco que odeia o racismo, que odeia realmente o que foi feito com os negros aqui no Brasil, a escravidão, também pensa igual a mim. Quando passa, por exemplo, numa favela ou na rua e vê que os pedintes, as crianças pedintes são quase que todas elas negras, todo branco tem a certeza de que ele pode mudar as coisas através de uma boa política, de políticas de ações afirmativas. E é isso que eu quero fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro, se como pré-candidato um dia, né, se eu vier a ser eleito, quem sabe. Mas, por enquanto, não é a campanha que nós estamos fazendo, mas eu acho que eu posso ser uma boa representatividade desse povo sofrido, desse povo negro, né? E também, claro, não é que... Uma coisa interessante que eu sempre falo, se eu posso ajudar o pobre, então eu estou emprestando a Deus e eu estou ajudando toda a sociedade, né? Então, assim, quando eu penso no pobre, no negro, eu estou pensando em toda a sociedade em si, porque se o negro e o pobre estão bem, toda a sociedade está bem, o branco também está bem. Então é isso. Quem sabe, se Deus permitir, né, nessa minha pré-candidatura aí, a gente possa culminar numa candidatura e quem sabe esse povo possa enxergar uma nova liderança política nesse Rio de Janeiro e quem sabe do Brasil inteiro. Tá certo, meu irmão. Agora eu vou te pedir que você mande mensagem para os africanos no Brasil. Os africanos no Brasil. Manda mensagem para eles, todo mundo que é africano, que mora no Brasil, ou não só que mora no Brasil, mas que está na diáspora. Na diáspora. Qual mensagem que você manda para essas pessoas? Oi, irmão, tem uma mensagem que eu queria dizer a todos os africanos da diáspora, aqui no Brasil e até fora do Brasil, que vão ver esse vídeo. Nunca olhe para o racismo, para uma pessoa, um negro que sofre racismo, e diga que é mimimi, como muitas pessoas falam por aí. Não é vitimização. E seja sempre a primeira voz a lutar contra o racismo, quer seja o racismo feito contra você, quer seja contra terceiros, quer seja contra todos os negros da diáspora. E nós podemos fazer muito mais. Você da diáspora, procure sempre alguém, um negro, até um branco, mas que está lutando
contra o racismo, contra a xenofobia e contra, vamos falar assim, o ódio contra o africano. É importante, sabe? Porque você está na diáspora, não, muitas vezes não é porque você quis. Você vai dizer, não, eu quis. Mas lembre-se, no país onde você está na diáspora, se o teu país fosse melhor do que esse país, certamente você não estaria nesse país. E por que o teu país ou o meu país na África não estão melhores do que os países onde nós estamos hoje? Porque alguma coisa faz com que não estejam. Então, se você está num país que, de repente, a gente pode dizer é democrático, usa a sua voz. Se você não puder usar a sua voz, ajude quem está usando a voz. Sabe? Se você não puder ajudar aquele que está usando a voz, mas pelo menos esteja antenado, ou seja, acompanhe aquele que está usando a voz nas redes, por exemplo. Então, irmão, irmã, não deixe de acompanhar a África como você jamais viu, que é o nosso irmão Ismael, África JM. Tá bom? É isso. Essa mensagem é para os meus irmãos e minhas irmãs da diáspora. Tamo junto e vamos que vamos. É isso aí. Agora, mensagem para o africano que está lá no continente, que está lá morando no continente, que não saiu. Uma mensagem especial para eles, porque nós também temos muita gente que está lá. Tem muita gente, é verdade. Uma mensagem especial para ele é dizer que os tempos estão mudando, sim, sabe? Pode ser que a mudança não chegue ainda até ele especificamente que está nos vendo agora, mas ela está ocorrendo. E como a gente sempre fala, mandar boas energias, no meu caso, que sou cristão, é orar a Deus para que as coisas realmente possam melhorar. E uma coisa que eu vou falar para quem está na África, ajude os irmãos que estão na África, esteja sempre do lado correto da história, sabe? E acompanhe-nos, sabe? Veja o nosso material, distribua o nosso material, sabe? Compartilhe o nosso material. Até porque você somos nós e nós somos você. Estamos juntos nessa luta diária, nessa sobrevivência diária, que hoje eu posso dizer que estamos entrando na vida, né? E o continente africano é o novo. Sabe aquele... tipo assim, era o mesmo da humanidade, mas eu vou dizer, o continente africano é o novo que está surgindo, né? Então, irmão, estamos juntos e vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, meu irmão Kinga, quero te agradecer muito pelo convite, mais uma vez. Estamos terminando aqui a nossa conversa africana. E hoje foi contigo, foi um prazer imenso, mais uma vez. Você sabe o quanto eu te admiro mesmo. E você não tá, mesmo estando no Rio, eu estou em Santa Catarina, por exemplo, mas você está me representando também estando lá, né? Então, você hoje sou eu do futuro, né? Porque você está mais tempo aqui, né? Você está há 28 anos, né? Então eu olho para ti e me enxergo daqui a 28 anos, né? Então você é um exemplo a seguir. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela formação, parabéns pela luta, pela conquista, pela garra, por nunca ter desistido, porque assim também você acaba me motivando também a falar, não, é possível, é possível. Quem sabe um dia também eu me candidato também para vereador, tanto no Rio, tanto em São Paulo, tanto em Santa Catarina, né? Quem sabe um dia também isso não aconteça. Mas, enquanto isso, você está lá na frente, está abrindo os caminhos, que será mais fácil eu um dia chegar e passar, ou eu, ou outras pessoas, outros jovens que estão surgindo aí também com material, com conteúdo, mesmo até que não faz conteúdo, mas que olhe para você como um exemplo, como um espelho. Então, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua luta, pela sua resistência e insistência. Hoje, assim, você está conseguindo, né, conquistar espaço, abrindo espaço, e mais uma vez, muito obrigado mesmo pela acessibilidade, pelo que você é, pelo que você representa, pelo que você produz, pelo que você é
como homem preto na sociedade, como você é como homem africano na sociedade, como você é como pai preto africano ainda, que construiu a sua família, mas está, mesmo na diáspora, está construindo na base africana. Então, esse aqui é o mais importante. Então, eu olho para ti falando mesmo, eu também tive um filho com uma pessoa branca, né? E também olho para ti como exemplo de pai para os teus filhos. Eu falo, não, também eu tenho que dirigir meu filho nesse caminho. Eu já sei, por exemplo, quando meu filho crescer, começar a ir para a escola, já sei como é que eu vou direcionar ele, porque você acabou de me falar aqui na live, né, nessa conversa aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tuas considerações finais, né, para a gente encerrar aqui. O que eu posso dizer é que, primeiramente, agradecer a Deus, né? E as pessoas que não acreditam em Deus também, agradecer a essa vida que nós temos, dizer axé a todos aqueles que são irmãos e irmãs de outras religiões, religião de matriz africana, por exemplo. E agradecer, irmão, pelo convite. E eu não vou cansar de te agradecer pelo convite e pelo trabalho que você tem feito, até porque é um trabalho, irmão, que é de excelência e que precisa ser reconhecido. E pedir para as pessoas realmente seguirem, compartilhar, sabe? Engajar sempre o material, né? E se puderem fazer dessas redes, desses Instagrams que nós temos, tanto eu como o irmão África JLV, então, se puder fazer disso como se fosse um canal de notícia, né? Eu aconselho que seja então feito assim. Compartilhem sempre. E estamos juntos. Eu sei que a luta ela não é fácil, não é fácil. É um sacrifício, mas um sacrifício gostoso, um sacrifício que eu posso até dizer divino, porque a gente se doa para que outros possam enxergar a liberdade dentro de si, né? Então, tal como aqueles que são nossos ancestrais nos quiseram aqui, eu também quero dizer que vocês que estão nos vendo, vamos desejar que os nossos descendentes também possam ter algo pavimentado que nós vamos pavimentar e que o futuro deles não seja mais o mesmo, o nosso presente de hoje. Então, essa é a minha mensagem. E nós podemos fazer isso, porque hoje é o momento que nós podemos fazer isso, para que amanhã as coisas possam ser muito diferentes para eles. É que não sejam mais seguidos no supermercado, ou que não sejam mais, vamos falar assim, o suspeito padrão, mas ao contrário, que sejam mais um, como qualquer ser humano. Esse é o meu desejo e minha consideração final. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Última coisa. Como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Como é que faz para te encontrar? É muito fácil. É só botar Okinga Oficial. Aí é o meu Instagram, é o meu Facebook e é o meu TikTok, Okinga Oficial. E aí, tamo junto. Né? E sigam lá, viu? E também, sigam esse homem aqui, ó. Esse canal tem que crescer mais e mais. A gente tem que chegar a 1 milhão. 1 milhão com África JLV, gente. Pelo amor de Deus. É isso aí. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Você que chegou até aqui no final desta conversa magnífica. Siga o Kinga, siga a gente também aí, África JLV, em todas as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. Você que deixou aí o seu like, a sua curtida, a sua inscrição no canal. Acompanhe a gente e o Kinga também em todas as redes sociais, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo Conversas Africanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Axé. Deus abençoe, gente.